Deixa isso pousar. 18 bilhões de reais. É o patrimônio sob gestão que Luiz Stuhlberger construiu na Verde Asset. Partindo de uma mesa de operações no Banco Garantia. Nos anos 90. Sem herança. Sem padrinho político. Sem sorte de mercado. E agora? Num momento em que o Ibovespa oscila feito boia em mar revolto. Stuhlberger está montando uma posição que vai contra tudo o que o consenso de mercado está dizendo. Não é coincidência. Nunca é. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é sobre qual ação ele comprou. Qualquer terminal Bloomberg te diz isso. É sobre quando ele comprou. O que estava acontecendo no Brasil naquele exato momento. E por que o movimento dele aponta para um cenário que o mercado ainda não precificou. Quando você enxergar esse padrão, vai mudar a forma como você lê cada relatório de gestora. Cada 13F adaptado à realidade brasileira. Cada carta trimestral que chega na sua caixa de e-mail. Mas antes de chegar lá, você precisa entender quem é esse homem de verdade. Luiz Stuhlberger não é um gestor comum. O Fundo Verde completou mais de 28 anos consecutivos de rentabilidade positiva. Atravessando o plano real, a crise da Rússia, o apagão de 2001, o mensalão, a crise de 2008, o impeachment de Dilma, a pandemia, e cada susto fiscal que o governo federal conseguiu inventar desde então. Isso não é sorte, isso é sistema. E o sistema de Stuhlberger começa sempre no mesmo lugar. Macro primeiro, ativo depois. Ele lê o Brasil antes de olhar para qualquer empresa. Selic, câmbio, dívida pública, resultado primário. Esses são os filtros dele. A ação específica vem no final, não no começo. Agora, qual é o cenário macro que ele está vendo hoje? Selic em 2 dígitos. Ainda acima de 13% ao ano. Com um banco central que sinalizou cautela prolongada diante de uma inflação que teima em não cair na velocidade que o mercado quer. Dólar oscilando entre R$ 5,00 e R$ 5,50. Reagindo nervosamente a cada declaração do Ministério da Fazenda sobre a trajetória da dívida fiscal. E um governo que ainda não convenceu o mercado de que o arcabouço fiscal tem dentes de verdade. Nesse ambiente, a maioria dos gestores está na defensiva, carregando mais caixa, mais CDI, mais NTNB. Stuhlberger também está em NTNB. Mas não só. Vamos falar das posições conhecidas. E começa com o que mais chama a atenção. USD-BRL longa. Stuhlberger está comprado em dólar contra o real. Isso não é novidade para quem acompanha a Verde. Mas a dimensão dessa posição e o momento dela dizem muito. Por que dólar agora? Porque o risco fiscal brasileiro ainda não está resolvido. O arcabouço fiscal aprovado em 2023 criou um teto de gastos mais flexível, que na prática significa que o espaço para expansão fiscal existe e o governo já sinalizou que vai usar. Stuhlberger não está apostando no colapso do Brasil. Ele está se protegendo de uma desvalorização gradual e sistemática do real que ele acredita ser inevitável enquanto a dívida pública continuar crescendo como proporção do PIB. Dólar longo não é pessimismo. É hedge de portfólio.
Agora, NTN-B. Títulos indexados ao IPCA com vencimentos longos. 2035. 2045. A Verde carrega NTN-B há anos. Por quê? Porque a NTN-B longa paga IPCA mais uma taxa real que, nos momentos de estresse do mercado brasileiro, chega a 6%, 6,5% ao ano acima da inflação. Isso é rentabilidade de ativo de risco com a segurança do Tesouro Nacional. Stuberger entende que o Banco Central brasileiro, por razões estruturais, vai manter juro real elevado por muito mais tempo do que o mercado precifica. E ele quer estar do lado certo disso. Dobra. E dobra de novo. E os ativos de risco? Petri 4. VALE 3. B3SA3. Enquanto o investidor comum está vendendo renda variável com medo da Selic alta e travando tudo em CDB de 13% ao ano. Luiz Stuberger está construindo posição em ativos que vão explodir quando o ciclo virar. E o ciclo vai virar. Sempre vira. A questão não é se a Selic vai cair. A questão é quando. E se você já está posicionado quando isso acontecer. Existe o ângulo contrário. Claro, há gestores respeitadíssimos no Brasil. A SPX, a Capitânia, parte do time da Ibiúna, que argumentam que o prêmio de risco brasileiro está estruturalmente elevado por razões que não desaparecem com um ciclo de corte de juros. Risco político, instabilidade regulatória, dívida que cresce mais rápido que o PIB. Eles não estão errados em apontar o risco. Mas Stuberger está apostando em algo diferente. Que o mercado já precificou o pior cenário. E que qualquer notícia marginalmente melhor gera retorno desproporcional para quem está posicionado. Assimetria. Esse é o jogo dele. É por isso que ele carrega dólar longo e PETR4 ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas não é. Se o Brasil piora, o dólar sobe e protege. Se o Brasil melhora, Petri4 e VALE3 disparam e ganham. Em qualquer cenário, a NTN-B entrega juro real positivo. Isso não é sorte. É construção de portfólio de classe mundial. Você não precisa copiar a carteira da Verde posição por posição. Não é assim que funciona. Mas você pode copiar o framework. Se você acredita que o risco fiscal brasileiro ainda não está resolvido e que o real tem viés de desvalorização no médio prazo, então alguma exposição cambial faz sentido na sua carteira. Pode ser dólar direto, pode ser um fundo cambial, pode ser uma ação que tem receita dolarizada. Se você acredita que o Banco Central vai manter juro real elevado por mais tempo do que o mercado espera, então NTN-B longa com IPCA mais acima de 6% é um dos melhores ativos que existem no planeta para o seu perfil de risco. E se você acredita que o mercado de capitais brasileiro vai crescer estruturalmente nas próximas décadas, então B3SA3 a 1 PL de 15 vezes. Com monopólio regulatório garantido. É exatamente o tipo de ativo que você quer carregar por 10, 15, 20 anos. Mas atenção! O risco político no Brasil é real. Mudança de legislação tributária sobre dividendos. Interferência em estatais. Revisão de concessões.
Esses não são cenários hipotéticos. Já aconteceram. Vão acontecer de novo. Dimensione sua posição de acordo com esse risco. Não coloque 40% do seu patrimônio em qualquer ativo individual achando que você é Stuberger. Ele tem hedge. Você precisa ter também. Luiz Stuberger vai continuar carregando PETR4 mesmo com risco de intervenção do governo nos dividendos. Porque ele sabe que empresa que gera 150 bilhões de reais de caixa operacional por ano não consegue esconder esse dinheiro para sempre. E quando o dividendo voltar, quem estava posicionado vai ter lucro duplo no preço da ação e no yield.